boa tarde para todas as pessoas que estão vendo, que verão esse vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebush. E essa é uma live feita no Instagram, que depois vai ser publicada no meu Facebook, no meu canal do YouTube, Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que for curtir, compartilhar, comentar, for lá dar visualização no meu canal. Agradeço a todos quem se inscreverem, né? E para aqueles que não sabem, o objetivo das lives que eu faço é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Então, assim, nos últimos vídeos a gente vem trabalhando sobre a abolição, né? Então, muitos vídeos atrás, a gente começou falando aí sobre o estopim da vitória da campanha abolicionista, da luta pela abolição no mundo inteiro, que é a Revolução Haitiana, né? Uma coisa que poucas pessoas falam aqui no Brasil, né? E se bobear no mundo inteiro, né? Mas a abolição, as leis que abolem a escravidão em todos os cantos do mundo começam depois da Revolução Haitiana, né? Se falando bem sério, e aí vá lá no vídeo se você não acredita ver, né? Ou melhor de tudo, vá ver o livro do Clóvis Moura, né? Rebeliões da Senzala, se eu não me engano. Rebeliões da Senzala, que ele mostra exatamente a data de todas as abolições, né? Então, assim, gente, uma coisa que começa depois da Revolução Haitiana, né? Depois da Revolução Haitiana, a gente conversou sobre o que? Eu não sei de cor nenhum. Eu vou fazer questão de ficar decorando a ordem de vídeo que eu fiz. Então, enfim, enquanto eu tô enrolando para ver se eu encontro, cadê? Né? Aqui, né? Antes, já claro, a gente começou com o Barão de Mauá, dos gênios da história do Brasil, e que demonstra bem qual que foi o motivo de tanta demora para a abolição, né? Porque aquilo, a gente se comprometeu em abolir a escravidão em 1808. Reiterou assim em 1823, 22, uma coisa assim, né? E só aboliu em 1888 o povo para empurrar as coisas com a barriga, né? E a causa é a mesma da falência do Barão de Mauá, né? Então, assim, e aí depois a gente falou da Carta dos Prisioneiros, da Casa de Correção do Rio de Janeiro, o que representa, né, um momento de mudança de perspectiva, porque a gente tem diversas rebeliões, né, escravas acontecendo no século XIX, diversas revoltas separatistas, né, que são aquelas revoltas do período regencial, farroupilha, balaiada, cabanagem, né, e aí todas começam a dar errado. Então, se entende que a partir desse momento, a partir da coroação do Dom Pedro II, a população começa a buscar outras formas de fazer valer os seus direitos, né? Um exemplo é a Carta dos Prisioneiros da Casa de Correção, que denuncia lá diversas corrupções que prejudicavam os prisioneiros e os africanos livres. Não era livre de verdade, né? Mas enfim, que o administrador lá praticava, né? E aí a gente tem as leis contra o tráfico de escravos, em que eu explico inclusive porque que essa categoria africano livre não era livre de verdade, né? Porque o que é o africano livre? É simples. Em 1831, lei para inglês veio, né? A lei que aboliu o tráfico de escravos e que foi só para os ingleses verem literalmente, é daí que vem essa expressão. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que abole o tráfico negreiro de fato. Bom, o que acontece? E o que a gente faz com os africanos que são trazidos ilegalmente para o Brasil como escravos, que a gente descobre, né? Aí a gente cria a categoria africano livre, e que eram justamente essas pessoas que teoricamente, assim, mas bem na teoria mesmo, muito pouco da prática, né, eram livres e seriam retornadas lá para a África.
África, né? Mas aí é só basicamente só na teoria, né? Pra ver o vídeo que eu explico bem direitinho o porquê de todo o processo para conseguir provar que você já passou o tempo de serviço lá estimado para você, né? Enfim, depois disso começamos a construção do movimento abolicionista, né? Porque tudo começa aí e que tem a ver com a Guerra Grande, né, que é uma guerra que chega a envolver Inglaterra e França, ocorrida aqui nas Américas, né, que é uma das coisas que está assim no meio da longa lista de guerras envolvendo aí Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, que vai culminar na Guerra do Paraguai, né, tá ligado aí também à lei da abolição do tráfico de escravos, né. E aí a gente tem a primeira fase do abolicionismo. Essa primeira fase aí que tem expliquei a construção dela, de como começa esse movimento de politicagem, porque o movimento abolicionista existe desde que a pessoa foi escravizada no Brasil, e então essa história começa em 1498 com o Bacharel de Canané, que é um cara muito divertido e coisa e tal, mas era um grande canalha, né? Mas assim, esse movimento de politicagem, né? Já falei aqui várias vezes, política é tudo aquilo que interessa a polis, ou seja, a cidade, a comunidade, né? Então dificilmente algo não é político. Agora, essa coisa da política que a gente desenvolveu em cima desse conceito grego, essa politicagem, né, já é outra história. O movimento abolicionista sempre existiu, sempre foi político. Agora, de politicagem começa aí por volta de 1850. Aí a gente tem a lei do ventre livre, que vai retornar aqui na história do cara sobre que a gente vem conversar hoje. A lei de sexagenários, que é fundamental para a história desse cara, né? Falamos do Joaquim Nabuco, o André Rebouças, Luiz Gama, que são os três grandes nomes do abolicionismo. Joaquim Nabuco e André Rebouças não vão entrar nessa história, mas o Luiz Gama vai, né? Aí a gente falou sobre os capoeiras na abolição, lutando contra a abolição, né? Depois falamos sobre o José do Patrocínio, os capoeiras que lutavam a favor da abolição, que eram os capoeiras do José do Patrocínio, mas isso tudo foi no Rio de Janeiro. E essa história tá muito carioca, na minha opinião, né? Então vamos mudar radicalmente o local dessa história. Vamos ir lá para aquelas terras longínquas, bem longe do Rio de Janeiro, que são as terras de São Paulo, né? Não me pergunte qual a diferença de um carioca para paulista, eu não sei. Para mim, todo mundo assim que tá abaixo da Bahia, abaixo do Pará, do Amazonas, é todo mundo gente do Sul, né? Tudo gente do Sul, é tudo paulista. Mas enfim, dizem que tem diferença e que são muito diferentes, né? Não sei exatamente onde está essa diversidade toda, mas dizem que tem. E para começar o vídeo de hoje, é aquilo, para aqueles que não sabem, capoeira, né, ela é muito, muito africanizada, porque obviamente é afrodescendente. E na África, o canto ele é extremamente importante, inclusive para a contação de histórias, né? E nesse sentido, a capoeira ela utiliza muito das músicas para contar histórias do passado e educar, né? Então vamos testar aqui uma quadrinha, né, que eu acabei encontrando, que não é de capoeira, mas serve perfeitamente, né? Tava saindo até sei lá qual foi a última vez que eu toquei, mas vamos ter... Tá aqui, calma lá. Sapato velho no monturo tem bolo. Sapato velho no monturo tem bolo. Amarra negro pra levar pro seu senhor. Não tem dinheiro pra comprar um cobertor. Anda dormindo nas casas de favor. Camarada, viva meu Deus. Viva meu Deus, camarada. Viva zumbi. Viva zumbi, camarada. Esperança Garcia.
Esperança Garcia Câmara e Antônio Bento e Antônio Bento Câmara e os Caifás e os Caifás Câmara, capitão bicho malvado, eu sou negro e não vou apanhar. Me ensinaram a capoeira e agora eu vou lhe mostrar. Capitão, vem agora na mandinga de Angola, Angola. Capitão, vem agora na mandinga de Angola, Angola. Cortadas que ele me deu são motivos para eu odiar. Esse homem é traiçoeiro e é papo para me caçar. Capitão, vem agora na mandinga de Angola, Angola. Capitão, vem agora na mandinga de Angola, Angola. Aprendizado da capoeira, capitão, não vai recuar. A batalha entre eu e você não afeitou para lhe ajudar. Me ensinaram a capoeira, uma arte pra se libertar. Capitão, vem agora na mandinga de Angola, Angola. Essa quadra que eu cantei no início, pra quem não sabe o que é quadra, né? É uma música que canta hoje em dia mais se mantém mais na capoeira regional raiz mesmo, né? Num capoeira contemporânea não tem tanta força assim, mas que se começa para contar uma história, para passar uma lição, né? E essa quadra especificamente, como eu disse, ela não é de capoeira, né? Que começa no Sapato Velho até o Camará, né? Mas ela era cantada pelos moleques lá nas ruas de São Paulo para ridicularizar os capitães do mato, né? Porque justamente nessa época que a gente vai se passar a história do Antônio Bento, né? Quem que foi o Antônio Bento, né? Exatamente sobre isso que esse vídeo vai se tratar. E aí o segundo motivo de ter escolhido essas duas músicas, né? Para falar, para começar aqui falando sobre o Antônio Bento, porque essas batalhas que dizem que tinha entre os capoeiras e os capitães do mato, né, vão ocorrer, pelo menos registrado que a gente sabe, né, justamente com o Antônio Bento e seus caifazes, né. Então assim, cadê? Peraí. Ah, perdi aqui, calma. Eu ia ver de quem que é essa música porque eu esqueci. O capitão vem agora porque, bom, esse obviamente é de capoeira. Ah, pronto, é do Mão Branca, do mestre Mão Branca, né? Pelo menos é dele que eu conheço. Enfim, e no caso, as lutas, né, vão ser justamente as lutas dos caifazes, né? E assim, é claro que antes de continuar começar a falar, não vou nem continuar, vou começar a falar sobre o Antônio Bento, né, uma coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte, é que o Rio de Janeiro e São Paulo, querendo ou não, Rio de Janeiro era centro político do Brasil, São Paulo era centro econômico, então é claro que os registros são melhores lá, é claro que as batalhas são mais intensas lá, né? Mas a gente ainda vai falar dos outros locais, até porque nos outros locais a gente teve a abolição antes da abolição nacional, né? E não estou falando só da greve dos jangadeiros lá do Dragão do Mar, lá no Ceará, né? Então, enfim, para começar falando do Antônio Bento de Souza e Castro, eu falei que era Bento Gonçalves, mas não é, Antônio Bento de Souza e Castro. Por algum motivo eu fiquei com Bento Gonçalves na cabeça, mas Bento Gonçalves é lá da Farroupilha, né? Eu vou começar falando mal de alguém, né? E não é porque eu gosto de falar mal das pessoas, não, mas é porque esse pediu,
né? Não sei se foi isso que ele falou, não sei se foi apenas distorcido o que ele quis dizer, mas fato é que um tal de Marcos Magalhães, que era historiador e consultor legislativo, lá no site do Senado, falando sobre a lei de sexagenários, completando 130 anos, ele tá sem a foto lá e tá dizendo: para Magalhães, o parlamento teve o papel de pôr fim pacífico à escravidão. O toba deles, gente. Isso daí é uma coisa assim que dá vontade de esganar a pessoa que disse isso. Porque, falando sério, como é que você vai dizer que depois de 338 anos de sofrimento de milhões de pessoas sequestradas, de milhões de pessoas que foram assassinadas, milhões de pessoas que morreram por causa de condição sanitária, de fome, né? Quer dizer, um escravizado indígena tinha, a média de vida dele era de 3 anos. Um escravizado até aí 1500 e tantos. Um escravizado africano, a média de vida dele era de 7 anos. Dependendo da função, não tinha nem 1 ano, né? Como é que depois de tanta gente ter morrido lutando nos quilombos, açoitada, como é que alguém tem coragem de dizer que houve fim pacífico à escravidão? Sinceramente, isso me deixa muito irritado, profundamente irritado, né? Mas o Antônio Bento de Souza e Castro, ele não começou como um abolicionista ferrenho, fervoroso e radical como acabou se tornando no final de sua vida. Não, ele era filho de um tal de Bento Joaquim de Souza e Castro, que era um farmacêutico português, de uma tal de Henriqueta Viana de Souza e Castro, que era uma brasileira, né? E nasceu em 17 de fevereiro de 1843. E como essa história tem muitas etapas de transformação, né? Essa é praticamente a história de um herói, né? Falando bem sério, né? Praticamente a história de um super-herói vigilante, estilo Arqueiro Verde Batman, né? É uma história de muitas etapas, então vou dividir isso aqui em 3 vídeos diferentes. Nesse vídeo vamos falar só das coisas ruins dele, que é o início da história dele. Nos outros vídeos a gente fala das coisas boas, inclusive das lutas com o Capitão do Mato, né? Então, o Antônio Bento, ele vai entrar na faculdade, vai nascer em 17 de fevereiro de 43, vai entrar na faculdade de Direito em 64. Até aí, chato, né? Ele se forma em 68, que também é chato, e vai se tornar promotor em Botucatu, é legal por causa do nome que é estranho. Vai ser transferido para Limeira, isso em 6 de março de 71, ou seja, um dia depois de ser aprovada a lei do ventre livre, né? No caso, um dia depois dela ser apresentada para o Congresso, porque ela só vai ser aprovada em 28 de setembro do mesmo ano, né? Aos 29 anos ele vai ser nomeado de juiz de Atibaia, só que assim, ele vai ficar tipo uns 4 anos, né? E vai ser um período extremamente conturbado, né? E que aí a gente vê que ele não é um cara só chato, ele é um cara divertido, né? Porque assim, ele, como é que se fala, né? Para começar, sempre que tinha um escravizado fazendo pedido para liberdade, ele considerava válido o argumento, ele aprovava o negócio facinho, né? Aprovava as alforrias bem facinho, né? E aí ele começou a ter um monte de atentado contra a vida dele, uma maravilha, né? Nada como a justiça brasileira permeada aí feita pelos coronéis, né? Então assim, ele frequentemente considerava válidos os argumentos ao redor da lei de 1831, que é a lei para inglês ver, né? E coisa que na época um monte de jurista estava dizendo que não tinha validade, porque ela teria sido anulada pela lei de 1850. Isso que é um país maravilhoso. Que país é esse, já diziam, né? O país onde você aprova uma lei, nunca cumpre, porque ela só tava lá de enfeite, aí você aprova uma nova lei dizendo a mesma coisa,
pra dizer, não, agora é sério, agora a gente vai cumprir. E aí a gente diz que todo mundo que cometeu esse crime aqui de 1831 a 1850, que sequestrou ilegalmente, que matou, que escravizou, que fez o diabo a quatro, tudo que queria e que não queria, não, que não queria não, porque só fez o que queria mesmo, né, com um monte de gente, porque nunca se traficou tanto escravo no Brasil como nesse período. Né? Não cometeu crime nenhum porque a gente anulou ela com a nova lei que estava dizendo a mesma coisa, né? Gente, é uma maravilha, o país assim de gente, de muita gente de bem. Você já vê que as pessoas que faziam direito nessa época eram muito diferentes das pessoas de hoje em dia, porque era só gente de bem mesmo fazendo isso, né? Fazendo esse curso. Então assim, então, muitos lugares, em especial aí em São Paulo, na capital de São Paulo, né, e você vai ter verdadeiras batalhas legais para conseguir a liberdade de um único escravizado, para argumentar que essa lei era válida, sim, que não tinha cabimento dizer que não era, né? E enquanto que o Antônio Bento, como ele era, além de estar acumulado aí com as funções de delegado, era juiz, né? Ele, quando os casos chegavam para ele simplesmente ouvia o argumento do quem estava a favor, né? E antes mesmo de quem estava contra falar alguma coisa, liberava. Tá libertado, pronto, libertei, né? Então assim, e tem momentos, inclusive, que o caso vai para as instâncias que são superiores a dele. O povo das instâncias superiores diz, não, isso aqui não tá certo, volta aí, e desaprova, né? Ele olhava assim, pegava, amassava, jogava fora, aprovava do mesmo jeito. É um cara maravilhoso, né? E assim, tem inclusive um caso envolvendo aí os escravizados Henrique, Antônio, Joana e Benedita, né, que eles afirmaram que foram alforreados pouco antes da morte do senhor deles, e que o escrivão não havia chegado a tempo. E aí, como prova, tinha 6 testemunhas que ouviram o cara dizendo, né, beleza. Aí, antes de ouvir o argumento da defesa, né, ou seria o argumento contra, eu não sei dizer como é que funciona nos termos legais, ainda mais para essa época, né, em que, enfim, tudo era muito estranho, onde você podia acusar alguém de roubar uma pessoa, né, e sendo que a pessoa que foi roubada fugiu por conta própria, né, e enfim, então aí a pessoa que teve a pessoa roubada, mas que fugiu por conta própria, porque estava sendo mantida em cativeiro, né, e sofrendo 1001 abusos, é a pessoa que está na condição aí de prejudicada, vai entender, mas enfim, né. Sei que antes mesmo do cara pronunciar os argumentos contrários, o Antônio Bento vai dizer, então tá todo mundo livre, né? Aí o cara vai argumentar que o processo legal não é esse, né? Aí beleza, o processo legal não é esse, realmente não é isso que a lei está dizendo que eu tenho que fazer. Aí ele ouviu o argumento, o contra-argumento do advogado, que não tem como justificar legalmente, então ele justifica de maneira filosófica, né, dizendo que é uma coisa que é fato, né, não tem sentido nenhum você escravizar uma pessoa, né, portanto elas já são livres. E aí ele vai dizer, tá todo mundo livre então, e pronto, é uma maravilha, né, esse cara é um cara legal, né, só que assim, apesar disso, ele era encarregado de polícia, era do judiciário, então sempre que tinha procedimento de devolução de escravos fugitivos, né, ele devolvia, né, fazia a devolução de maneira assim bem fácil para o senhor de escravo, né. Inclusive se sabe de um que era importado ilegalmente, porque era depois de 1831, que ele poderia ter libertado, já que ele já fazia isso, mas ele não teve interesse, então, né, o que acontece mais é que muito provavelmente o Antônio Bento nessa época, já que Atibaia era um município pequeno, não sei se ainda é um município de interior, né, essas disputas têm muito mais a ver com questões pessoais e os coronelistas, diferentemente do que estava acontecendo lá na capital, né, então isso era uma forma de agir contra o partido contrário ao dele e garantir a proteção do partido dele, né? Mas fato é que antes de dar o primeiro ano de atuação dele lá em Atibaia,
O chefe de polícia teve que ir lá 2 vezes investigar caso envolvendo a pessoa dele, né? Isso antes do primeiro ano. Então, durante esse período, ele vai ter muitas queixas contra ele. Há muitos atentados contra a vida dele, né? Tanto que ele só vai durar lá uns 4 anos, né? E na primeira vez que o chefe de polícia vai investigar ele, vai ser no começo de novembro daquele ano lá, né? Do ano em que ele entrou. E vai investigar um caso de um atentado contra a vida dele, né? Ele estava lá na casa dele, de boa. Aí quando ele fechou a porta, bum, atiraram nele, né? Aí o texto diz o seguinte, de onde tirar essa informação, né? Ficando toda a carga da espingarda na folha da janela, a 4 polegadas acima da sua altura, né? Aí o Antônio Bento vai acusar um oficial de justiça chamado Benedito Alves Guimarães, que tinha um monte de condenação por atentado contra a segurança individual, né? E o advogado Carlos Álvares da Cruz, que vira o inimigo dele, né? O inimigo literalmente de morte, como fica bem provado por aí, né? Já que o Antônio Bento acusa ele de ser mandante do crime, né? Pelo que se sabe, não vão conseguir provar isso, né? Então os dois vão ficar soltos. Mas fato é que isso daí tem a ver com o fato do Antônio Bento ter conseguido caçar o título do Carlos Álvares e ter publicado no jornal, né? Depois que o Carlos Álvares disse que quem publicasse ele mandava matar, né? Então assim, caçou o título, o cara não podia mais advogar. Enfim, o Antônio Bento, já que a gente está falando do Brasil, onde a gente tinha basicamente 2 partidos, ou você era liberal ou você era conservador, o Antônio Bento era conservador, né? O que é muito bizarro, muito engraçado, considerando como essa história termina. Falando bem sério, quando eu descobri que ele era conservador, eu ri, né? E assim, para vocês terem assim, uma boa imagem de quem que era esse Antônio Bento, né? O óbito dele, do jornal Estado de São Paulo, vai dizer o seguinte: o doutor Antônio Bento de Souza e Castro, o popularíssimo Antônio Bento das lutas pela abolição, faleceu ontem nesta capital. Não era um brasileiro ilustre, estudou e formou-se na nossa faculdade de Direito, seguiu logo depois de formada a carreira da magistratura, dedicou-se por vezes ao jornalismo, mas nem na faculdade, nem na magistratura, nem no jornalismo conseguiu salientar-se. Não revelou jamais dotes de inteligência e seu espírito era notavelmente inculto. Ao ouvi-lo falar, falava como um homem rude do sertão, ou a ler o que ele publicava nos seus efêmeros jornais de combate. Era deploravelmente incorreto e quase nunca sabia além da agressão pessoal ao adversário. Ninguém diria que ele era um homem que tinha se sentado durante 5 anos nos bancos de um estabelecimento de ensino superior. Entretanto, seu nome se fez célebre e glorioso em todo o Brasil, e justamente célebre e justamente glorioso. Não me perguntem se isso foi uma ofensa ou se isso foi um elogio, eu sinceramente não sei, né? E nem as pessoas em que eu li citando esse artigo parecem saber se isso foi uma ofensa ou se isso foi um elogio, né? Mas fato é, esse caráter dele fica bem claro, o porquê de ser descrito dessa forma, né? Quando a gente vê qual que foi a descrição feita pelo chefe de polícia quando ele chegou lá em Atibaia para investigar, né? Ele disse o seguinte, né? Depois de entrevistar um monte de pessoas que conhecia ele, tanto gente que gostava dele quanto gente que não gostava dele, tanto gente que odiava ele, né? Ele disse o seguinte: o doutor Antônio Bento é honesto, é justiceiro, é bem intencionado, é isento de paixões políticas. Acrescentava alguns, mas imprudente e arrebatado. Na verdade, ele não tem prudência e moderação que se deve desejar. Diz o que pensa e o que sente, com franqueza um tanto rude. Revolta-se contra os abusos e ataca-os de frente. Quer, enfim, reformar em um dia o mal de muitos anos. Estes defeitos, em parte devidos à sua inexperiência de moço, onde desaparecer ou minorar? Pelo visto, não. E com a prática, há de ele reconhecer que a energia não é incompatível com a prudência e que os males crônicos demandam tempo para o curativo. Pelo visto, ele não entendeu isso, né? Haja vista que ele é entendido como essa pessoa sem paciência, uma pessoa que não mede palavras, uma pessoa que não mede ações,
né? A pessoa que bate de tudo de frente. Oi! Pereira AXZ. Se for da capoeira e tiver apelido, me fale, que eu não associei quem que é o Pereira AXZ, não. Enfim, sou péssimo com o nome, gente. Falando bem sério mesmo. Então, e a foto também, eu sou péssimo para reconhecer gente por foto, não sei porquê. Enfim, o Antônio Bento era esse cara, né? E é claro que dentro do meu abolicionista, nada disso era entendido como negativo. E isso tudo vai de uma construção que a gente vai falar daqui no próximo vídeo, né? Ou no próximo vídeo. Agora esqueci como foi que eu dividi exatamente essa longuíssima história, né? Mas enfim. E isso que o chefe de polícia estava falando, não estava falando de abolição. Sou assim, sou aluno do Jack. Estou de vez em quando também lá com o chinês, né? Onde tiver capoeira aqui eu tô. Enfim, ele não estava falando da abolição ainda, porque o Antônio Bento, até onde a gente sabe, não tinha nada de abolicionista ainda nessa época, né? Então, aquilo, ele facilitava a liberdade dos escravizados, mas também devolvia, e tinha acusações de que isso tudo tinha a ver com política, né? Então, o fato é que, muito mais provavelmente é isso, era a questão política, né? Você tinha uma politicagem por trás, né? Então, enfim, ele vai retornar para São Paulo em 1877, após ser exonerado do cargo em Atibaia, só que ele é exonerado em 12 de março de 75, não se sabe muito bem o que foi que aconteceu nesse meio tempo, né? Fato é que tem 30 artigos diferentes de uma tentativa de homicídio contra ele que vão de 29 de janeiro de 75 até 25 de agosto de 76, né? E parece ter atuado como um advogado em Atibaia mesmo durante esse período. Bom, o fato é que em São Paulo ele abre um escritório de advocacia com o irmão, vai ter outras coisas, até ele virar candidato a deputado de São Paulo em 81 e vai perder, né? Vai ter, acho, tipo uns 89 votos, acho. Enfim, dentre essas outras coisas, vai ter compra de escravizado para trabalhar na fazenda da irmã, né? Que o esposo acabou de falecer, e quando acusam ele disso, né? E ele responde no jornal, porque ele adorava responder as coisas pro jornal, né? Ele vai entender a ofensa em questão que ele vai considerar como algo ofensivo, é que ele estaria se aproveitando, mas não, que os escravizados eram para a fazenda, então a questão não era o fato dele ser um cara abolicionista e ter comprado escravo, né? Vai ser o envio de um escravizado para ser punido pelo Estado, que era uma coisa comum na cidade, já que você ter a figura de um feitor era uma coisa impraticável, né? Em cidades, né? Então assim, e desde o final da década de 1870 o Antônio Bento vai estar afiliado à confraria de Nossa Senhora dos Remédios, que se torna central na luta abolicionista em São Paulo, né? Ele vai inclusive se tornar provedor da Irmandade, que é o cargo mais importante que tem, né? Um cargo de eleição, que você alcança por eleição. Em 1880 vai permanecer nele até depois da abolição, né? Agora, para falar do Antônio Bento e a abolição, a causa abolicionista, isso aí só no próximo vídeo, que por hoje é só, pessoal, né? Então, próxima semana a gente não continua, porque próxima semana vou estar lá na SAB Nordeste, né? Então, da próxima semana a gente continua falando sobre Antônio Bento e como foi que ele passou de um cara talvez medíocre, apesar de divertido e quase canalha, né? Para alguém decente, porque, enfim, só uma pessoa que luta por liberdade, por igualdade, por fraternidade é uma pessoa decente, né? É uma pessoa que não luta por nenhuma dessas três, inclusive se lutar a moda francesa, né, que é liberdade, igualdade, fraternidade para mim, não para vocês, o que tem a ver com a Revolução Haitiana, que acontece depois da Revolução Francesa, né? É uma pessoa que é um canalha, né? Venhamos e convenhamos. Então, gente, por hoje é só. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo, assim, dentro de uns 15 minutos. E até a próxima da próxima semana. Cadê o negócio para encerrar aqui? Não.
Aqui.